Fim de ano chegou e o ano passou naquela velocidade da luz. E aí, como é que foram as metas de 2024? Foram cumpridas? E a de 2025, vocês já escreveram? E aí, meninas, como estamos de metas? Que dia que é hoje? Quem que a gente vai enquadrar, hein? Hoje tem 3x4. Ah, sério? 3x4, bebê. Segunda-feira, dia oficial do podcast Somos 3x4. Já assistiu 3x4 hoje? Olha, eu não sou a pessoa das metas, confesso. O ano passado para esse não fiz também. Tinha acabado de perder meu pai. Então, eu acho que eu não estava com cabeça para meta. Mas eu lembro de uma, assim, que era cuidar de mim, assim. Tanto que eu comecei 24, a fazer terapia. 23 para 24. 23 para 24. Então, eu falei, eu vou me cuidar. Então, muito nessa onda de autocuidado, comecei a fazer terapia e cumpri. Sim, eu cumpri. Então, uma das tuas metas para esse ano que a gente tá chegando aqui no final era fazer terapia. Mas eu nunca fui de escrever, sabe? Assim, mas a gente aplica isso com o Uber e com a Valen. Então, eu sou desorganizada, não consigo colocar as minhas no papel. Mas com o Uber e com a Valen a gente super fez, assim. Inclusive, a gente achou os papéis e vamos sentar com eles para ver o que Mas você acha que tem a ver com desorganização? O fato de você não escrever metas? Ou tem a ver com a forma como você leva a vida de não querer, de repente, colocar talvez isso as duas coisas. Eu acho que falta uma educação mesmo, assim, sabe? Eu vejo que tem pessoas que definem muito bem, assim, aonde querem chegar, e eu não tenho isso estabelecido. Então é uma coisa que realmente me falta. É muito pessoal, eu acho, essa questão. Porque eu preciso definir o que eu quero para eu saber como eu chego até lá. Então, para mim ter bem claro, para ter o foco e o objetivo dessa trajetória, que seja 1 ano, 2 anos e tal, escrever para mim, saber onde eu cheguei, o que eu tenho que fazer nos próximos passos é super importante. Você escreve suas metas, então, e tipo... O que quer? Traz aí as tuas metas. As minhas metas desse ano agora foram começar o podcast que a gente começou, né, o projeto, entender como ele funcionava, ver a questão dele, se ele realmente é um projeto que vale a pena levar pra frente. Fechar contas novas na empresa que eu trabalho, foram feitas, algumas foram ficadas em stand-by, mas por questões mercadológicas e de trabalho. Mas você escreve, inclusive, quero fechar tal cliente. Alguns sim. Alguns eu tenho como meta. Quero chegar lá. Quero chegar lá, é isso. Mas sabe o que eu vejo? As pessoas também escrevem muito, quero chegar lá, tá, mas e pra você chegar lá? É isso. Tipo assim, quero parar de fumar, tá, meu amor, você quer parar de fumar. E como que você faz pra parar de fumar? Sim. Por isso que as metas, que eu vi no Google, 10% das metas são cumpridas. É muito pouco isso. Não, mas eu vou escrever, pra mim é importante pra eu mentalizar e saber qual é o trajeto que eu tenho que fazer. Pra mim isso é muito normal. Não, mas eu acho, sabe que eu vi desculpa, já deixa eu falar. A Oprah falou assim, perguntaram pra ela assim, você convive com pessoas de muito sucesso, né? Enfim, tendo sucesso da forma que você quiser. O que você vê dessas pessoas de um padrão? Ela falou assim, elas sabiam exatamente onde queriam chegar. E eu ouvi isso e falei, caramba, preciso. Então, isso que você falou é super legal, porque você coloca, mas, enfim, né? Então, que energia que você coloca pra... Pra mim, as metas funcionam super. E, as minhas metas são enormes. Olha aqui, ó. A lista da Thaís... Não, a minha lista... E, assim, eu vou trazer algumas, assim. E eu faço, assim, metas do campo profissional, pessoal e familiar. Então, assim, tem desde metas, por exemplo, terminar a minha casa e me mudar. Essa tá no ok. Colocar o podcast no ar, ter 20 mil seguidores, que quando eu comecei, né, eu tinha 7 mil seguidores, então assim, eu tinha colocado isso como meta profissional. Aí outras coisas, voltar a jogar golfe. Voltou? Não voltei, são metas que eu não consegui cumprir. Ler 8 livros no ano, eu li 6 e não vou chegar em 8 até o final do ano. Dá tempo. Não, assim, são metas que eu ainda não cumpri. Revelar as fotos das crianças desde 2017, porque desde que o Theo nasceu... Revelou? Não revelei. Então, essas são as metas que eu não cumpri. Mas eu deixo ela aqui, maioria... inclusive, com outra cor na minha lista, porque de tempo em tempo eu vou lá e assim, tem assim, valorizar mais o meu núcleo familiar. Essa eu dei uma meta como tique. Porque eu senti que foi algo que eu consegui olhar diferente pra minha família. Isso foi uma coisa que eu achei que você falou no começo do ano, você não falou só do seu núcleo familiar, mas de prestigiar também suas amigas. E eu percebi muito, assim. Não que antes você não fizesse, não sei te explicar. Mas eu coloquei isso como meta. Isso, e pra mim, a meta funciona amiga muito. Reclamando. Mas pra mim a meta funciona muito por isso, porque às vezes eu tô deitada na cama, eu pego ali e vou olhar.
sabe? Vou olhar e falei, o que eu fiz dessas metas? O que ainda dá tempo de eu chegar? Não, é legal, porque você consegue direcionar, né? A minha vida e relacionado, por exemplo, ao meu profissional. Eu tinha, né? Eu não comecei a trabalhar com Instagram agora, mas eu sentia muito assim que eu não sabia o meu foco. Então eu colocava uma meta, eu quero chegar lá, mas eu não sabia pra onde eu tava indo. Qual o caminho, Qual o caminho? E desde que eu entendi qual que era o meu caminho, pra mim eu consegui ir colocando números e metas e ir chegando mas nessas isso da metas. meta. Foi porque que eu fui caminhando pra uma direção. As pessoas fazem direção. as metas, mas não conseguem fazer uma programação de como chegar lá. Uhum. E daí se frustra porque de um monte de meta lá, você não consegue cumprir nada. Então, chega no meio do ano, né? Chega no meio do ano e fala assim, nossa, eu sou horrível, porque eu não consegui cumprir nada. E agora vamos pegar o lado negativo das metas, então. Vocês acham que tem algo de ruim a gente colocar metas? Quando você não pega uma meta que você sabe que você não vai alcançar, porque daí você acaba se desvalorizando, que foi o exemplo que a Mara deu, no meu ponto de vista. Vou colocar lá uma meta de faturar um valor exorbitante por mês, por ano, no meu negócio, entendeu? Só que você sabe que tem várias questões, então você vai acabar se frustrando. E não depende só de você, né? Exato. Então tem variáveis aí, né? Eu quero parar de fumar. É muito bonito parar de fumar, mas o que você tem que fazer pra parar de fumar? Ou fazer atividade física, né? Vou fazer atividade física esse ano. Então, mas eu acho que essas são todas metas tangíveis, porque depende, parar de fumar, voltar a fazer atividade. Pra gente, mas se uma pessoa que não tem essa força, essa determinação, tudo bem, mas assim, você pode buscar mecanismos. Agora, se você põe uma meta, quero fechar X negócio, não depende de você. Não. Depende de toda uma equipe e depende do cliente querer fechar com você. Então, mas sabe que essa questão de você ir gradual é até cerebral, assim, da parte cerebral, ela tem mais efeito, né? Então, vamos colocar atividade física. Quero correr uma meta, 5 quilômetros. Se eu colocar que eu quero correr uma maratona, provavelmente eu não vou conseguir, porque eu não treino pra isso. Então, se eu começar no 5 e depois do 5 eu for pro 7, a chance de eu conseguir chegar na maratona é maior. Então, o que você falou, né, quando você coloca algo muito inatingível, eu acho que a frustração ela vem, progressivo, né? Então, o que eu penso de ponto negativo das metas é que eu acho que tem muito a ver com esse ritmo acelerado que a gente tem vivido e essa coisa do check. A gente precisa dar check, 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 check. Só que isso vai deixando uma geração doente, né? Que é uma geração muito mais ansiosa. E eu não digo só a gente, eu digo até os nossos filhos. Porque a gente vai colocando coisas e coisas, eu só preciso cumprir, preciso porque cumprir, a gente vai colocando coisas que às vezes não são nossas. Entendeu? Como assim, nossa? Porque a gente se projeta muito no outro, que você falou de rede social, a gente vê muito o outro, e daí a gente vai colocar, eu quero ir para aquele lugar, nananana. Então a gente vai enchendo o nosso balaio de coisas muitas vezes que não são nossas. E daí eu acho que rola essa desconexão, assim, entendeu? Essa frustração, putz, não consegui. Você não conseguiu porque não era você. Será que você queria mesmo? Por que você queria aquilo? Você queria de verdade ou porque você viu, porque, sabe, assim, eu acho que tem muito Mas você não acha que, assim, nas metas tem a parte negativa e algumas vezes a gente tem que passar por isso pra chegar lá no que a gente quer, por exemplo. Às vezes eu tô em um lugar e eu tô lá, puta, que saco, tem que estar aqui, faz parte, mas eu tô lá, porque eu preciso fazer, porque faz parte. Aquilo vai te levar pra um outro lugar, né? Vai me levar pra um lugar. Então, assim, eu tenho que meio que superar aquilo ali, vai, nega, que é aqui que você tem que ir pra você chegar lá. Então, você engole, e eu acho que isso faz muito questão da meta e da maturidade que você tem de aceitar aquilo ali. Então, pra mim, isso faz parte. E daí, uma coisa que você falou que eu achei legal você falou, a gente coloca no balaio coisa dos outros. E a gente conseguir separar que esse balaio não é nosso. Porque assim, o ótimo. a Thaís falou, a meta gera uma frustração. Mas por que que te gerou essa frustração? E é isso, será que essa meta era tua, real? Será que era tua? Não, às vezes eu acho que a meta é minha mesmo, e me trazendo no caso, mas muitas vezes a gente coloca algumas questões como metas na vida e que você não consegue cumprir. E aí você, às vezes, faz uma meta gigantesca, porque realmente você acha que você consegue, porque a gente acha que a gente tem 10 mil polvos de braço e não conseguimos, não dá pra fazer. Aí vem o autoconhecimento, né? Sim, graças a Deus. A terapia, porque daí você consegue mensurar isso, até que ponto isso vale a pena, até que ponto está consumindo a minha energia, até que ponto isso é meu, isso é do outro. Mas eu acho que mesmo assim, às vezes aquilo é seu, aquilo é um sonho seu,
e você não conseguiu. Eu, por exemplo, vou trazer o golfe. Golfe era algo, não é nada espetacular pra mim, mas era algo que eu queria fazer. Cada vez que eu abro e vejo que eu não consegui fazer essa meta, ou ler os meus 8 livros, que nem era tanto, né? Meu objetivo era um livro por mês. E eu coloquei já numa meta menor do que eu gostaria, e eu não consegui cumprir, isso me gera uma frustração, me gera uma ansiedade. Então, não é que eu tô entrando no outro. Eu fico bem ansiosa com isso. Quando vocês têm lá uma meta, aí vocês estão lá no meio do caminho e você fala, cara, parou de ter significado não pra quero minha mais, vida. tá Não tudo quero bem, mais, né? tá tudo bem. Como é que vocês ficariam? Eu fico de boa. Eu tenho bastante dificuldade porque eu tenho a questão do check. Então, assim, eu faço metas diárias. Eu faço a minha listinha ali e aí, às vezes, assim, eu já tô fazendo aquela atividade, mas eu escrevo ela nas minhas notas. Mas ela não faz mais sentido pra você. Você continua, você termina ela? Aí eu tenho um pouco de frustração de abandonar. E sabe o que eu acho? Você falou, às vezes, prioridade das metas. Agora você falou do livro. Você não leu os 8 livros, talvez porque você não tenha colocado isso como prioridade. Outras coisas eram prioridades. E dentro do mas aí, amiga, aí é a minha dificuldade. A minha dificuldade é entender a prioridade de tudo aquilo que eu coloquei. Entendi. Porque daí, quando eu escrevo, pra mim, tudo mas então, é prioridade. Põe menos. Agora, pra 2025, coloco umas 3. Por exemplo, hoje eu falei pra você, quero voltar, quero fazer balé clássico. Iniciante adulto, quero fazer. Já fiz escola, horário. Eu tava ponderando esses dias. Será que vale a pena eu começar agora? Porque vai começar o ano novo, é um inferno. Não, vou começar ali por fevereiro, que daí o Guto já voltou pra escola, Então é uma meta que eu quero colocar e é uma coisa que eu sempre quis fazer, voltar a fazer. Eu fiz quando era criança, Então eu acho que é uma coisa saudável. E é o seu momento, talvez, né? Mas se por acaso no ano que vem a sua rotina não encaixar isso, como é que você fica? Fazer o quê? Não, mas você lida bem? Ok, passou, não tem o que fazer. Tá bom, então. Eu também não tenho esse apego aí. Além das nossas metas, eu tenho alguns exemplos em casa que eu jogo pro meu filho algumas metas pra ele, mas talvez não façam sentido. É obrigatório passar de ano, óbvio, mas ele tem as metas dele também. Mas quais arrumar metas? o quarto, Tá. Guardar os brinquedos. Mas será que ele vê isso como meta pra... Augusto, quando você vê isso aqui, a mamãe quer dizer que isso é uma meta pra você. Mas, amiga, será que isso não é meta ou é check? Eu não sei, eu acho que é questão de responsabilidade. Por exemplo, o Guto tem que arrumar o quarto dele, arrumar a cama dele todos os dias. Mas sabe que a gente... Eu comecei como falando que a gente fez com o Beiro e com a Valen, né? Eu lembro que no começo do ano da Valen era aprender a ler. Então, porque ela não... Então, ela queria terminar o... Mas ela foi falando, não foi legal. Ela falou, eu quero aprender a ler. Então, agora ela já aprendeu a ler. Então, assim, vai ser legal isso. O Ber queria melhorar o tempo dele na natação, ele melhorou, então vai ser legal mostrar pra ele. Mas ele foi falando, entendeu? Sim. Que a gente queria viajar. Vamos viajar, mas pra onde? O que vocês querem ver na viagem? Isso, aquilo, entendeu? Então eles foram falando. Agora, meta que eu coloquei, eu acho que eu não fiz com eles. Porque eu vejo isso do fazer essas obrigações, e inclusive acho que eu peco muito nessa parte. Porque eu falo, peco porque eu erro, assim, sabe? Porque tem que guardar os brinquedos. Se eu mandar eles guardar os brinquedos, eles vão lá e guardam os brinquedos. Eles são obedientes. Mas eu não coloco, se eu não mandar, eles não fazem. Se eu não mandar arrumar a cama, eles não arrumam. Então, isso é algo também que tá nas minhas metas de 2025, que é melhorar. Como assim? Então, amiga, eu mando, se eu mandar eles fazerem, eles fazem, mas eles não vão automaticamente fazer. A meta é o Guto fazer automaticamente. Sem eu ter que falar, Augusto, escova o dente. Augusto, arruma a cama. Não, mas sabe que daí eu acho que a gente volta no que a gente falou, de colocar essa meta, mas o que ele precisa fazer pra cumprir tudo isso? Sei lá, uma tabelinha ele tem? Então, isso eu acho legal, porque daí vai anotando. Isso é algo que eu quero fazer, porque eu sinto falta desse check pra ele ir lá e dando esse. Já fiz isso, porque eu preciso. Já escovou os dentes? Já trocou de roupa? É a lista. Mas aí eu preciso ficar o tempo inteiro. Mas sabe que eu acho que essas coisas que vocês estão falando não tem um efeito que a meta tem. Pra mim também não acho que tem. Foi o que eu trouxe aqui. Uma meta, assim, pra ele aprender a ser responsável e consequências das ações dele, entendeu? Dele cuidar do cantinho dele entender que aquilo é necessário para ele ter uma qualidade de sono, uma qualidade bonitinha do quarto dele, que ele faz parte daquilo. Então ele tem uma meta. E metas que vocês acham que dá pra gente propor pros nossos filhos em 2025? Propor no sentido de talvez assim, ser mais organizado. Vamos tentar ser mais organizado em casa. Novas coisas. Ler os livros, talvez pudesse, né? Vamos ler livros diferentes. O Guto já leu essa parte. Assim, o Guto, eu acho que seria legal assim pra ele.
ser menos ansioso, que ele é super ansioso. Pois é, mas o que você vai fazer pra ele ser menos ansioso? Aí a gente faz na terapia, né? Então, mas talvez um esporte, Fran. Colocar ele num esporte. Aí ele faz, tipo assim. Então, isso é legal. Então, assim, ele tem algumas Mas metinhas essa dele. que você trouxe de dar as ferramentas é algo que talvez eu nunca tenha pensado pros meus filhos pra ajudar eles a fazer. Tá, a tabelinha tudo bem, mas em algo mais abrangente, algo que vá mudar a vida deles nesse contexto de metas pra eles, apresentar essas ferramentas é algo que Mas eu acho que é eles interessante. participarem, eu acho que você já faz isso, amiga. Por exemplo, o Theo participou muito mais com o Henrique e a Catarina, óbvio, da obra. Sim. E eu acho que foi uma forma de vocês colocarem metas pra eles também, porque eles participaram Mas foi daquilo. subjetiva, não foi objetiva. Como eu faço comigo. Não vai ter o check que agora eu vou sentar com o Beira e com a Vale e vou mostrar. Ber, teu tempo era tanto, Mas agora talvez foi seja tanto. idade. Pode ser, pode ser. é Mas um eu achei algo argumento, muito né? interessante. Algo que já entrou na minha lista aqui de metas, que é fazer a meta dos meus filhos. Sentar com ele e falar, né, o que você quer pra esse ano? E eu comecei falando que eu nunca tive isso, porque eu acho que eu não fui ensinada a ter isso no meu dia a dia, de todos os lados da minha vida. Então, eu tento aplicar isso pro Beira e com a Valen, porque eu acho que é legal olhar depois e falar, puxa, Legal. eu aprendi a ler, mamãe. Então, olha que legal. Sim, você aprendeu a ler. O que você precisou para aprender a ler? Você lembra, filha, que você leu aquele livrinho e ainda não era legal? Sabe, assim, a gente sentar agora com eles e aplicar. Eu não tive isso. E eu, como eu falei, eu sinto falta de não ter tido isso na minha vida. Mas você usou isso de forma favorável pra fazer com eles. Então, eu tento aplicar agora onde eu posso, né? Conte. Então, já que a pessoa que já não consegue mudar muito, acho que a gente tenta aplicar. Ah, nos mas não filhos. podemos pensar assim, né? Eu acho que a gente tá em eterna evolução, né? Vão ficando mais difíceis as mudanças, mas eu acho que é uma evolução. A gente tá aqui pra isso, né? Pra acrescentar na vida de vocês, de alguma forma, né? Poder mostrar e trazer tanto as nossas vulnerabilidades quanto as nossas conquistas, pra que isso também seja Calma, interessante. você vai fazer essa meta pro ano que vem, então? Qual? Não sei, vai fazer, amiga? Pois é, Bom, vou escrever? vou escrever. Ai, meu Deus, tá bom. Vou escrever as minhas metas 2025. Nem pensei nisso ainda, engraçado. Né? Cobrem dela Nem pensei. as metas dela. Ela não precisa contar, só dizer se ela fez sim ou Se ela não. fez Quero ou ir não. em 27 shows em 2025. Essa é uma das minhas metas. Essa não vai ser difícil ela atingir. Ela cumpre Não fácil, vai ela ser já bem deve fácil. estar perto disso. Quantos ingressos já tem pra 2025 comprados? Só 2. Ah, tá. É porque só deve ter lançado 2, é por isso. E você, qual que é a sua principal meta? Você consegue compartilhar pra 2025? Eu tenho alguns projetos pessoais, 2 de cunho bem legais. Um eu já estou desenvolvendo, que faz parte junto com a Niane, que é um projeto para mulheres. E um outro projeto pessoal que eu não quero ainda, porque estou desenhando. Eu gosto muito do meu trabalho, então eu quero continuar sendo produtiva, aprendendo. Quero fazer mais cursos, me profissionalizar mais. Não é profissionalizar, mas entender mais outros mercados. Quero continuar sendo a mãe presente e ter um pouco mais de tempo livre. Eu sempre coloco isso pra mim e eu fico me enfiando no projeto o tempo todo. Ela quer tempo livre e tem uns 5 projetos. Em andamento. E você, tem alguma Não meta tenho. de 2025 que Não dá pra tenho, compartilhar? não pensei nisso. Então, pra mim, uma meta de 2025 é conseguir fazer uma viagem só eu e o Gustavo. Amiga, eu Sem tô torcendo filhos. por você, tá? Essa é uma das metas que eu tenho pra... Vamos ver, final eu de tenho também. 2005, Eu tenho essa meta aí. fazer, se eu vou conseguir cumprir. E me conta, dá azar contar o sonho, a meta, antes de realizar? O que vocês acham? Dependendo. Você acabou de falar, eu não quero Eu não quero compartilhar. compartilhar. Eu não tô com ele pronto. Mas não tem a ver com você azar. não se sentir... Não. Eu não gosto de compartilhar nada antes dele ser Assim, ó, concretizado. Algumas coisas eu tenho, principalmente de trabalho. Tipo assim, tô lá, aquele pezinho no cliente. Ai, não é pra falar pra ninguém. Aí você fala e dá ruim. Cara, não Mas sei. você acha que é energia ou Eu você acho acha que só deu energia. azar? Só não deu certo? Acho que energia. É, tem muito isso. Eu não conto. Eu tenho como Eu uma das super coisas, eu e o acredito. Gustavo, raramente eu compartilho alguma coisa antes dele ser Acontecer. efetivado. E às vezes a gente passou por algumas experiências assim de tipo, o negócio já tava certo, a gente compartilhou e o deu negócio assim, deu deu errado, ruim, assim, deu ruim. num grau absurdo. Pra garantir, vamos ficar quieta. E aí a isso gente que eu ia falar, fez pra esse garantir, combinado. eu A acho gente não compartilha mais. Enquanto a coisa não tá concretizada, assinada, firmada e com tempo já de execução em andamento, a gente não compartilha mais. Porque tem do outro. Agora, por exemplo, a atividade física, só depende de você. Acha que energia ruim da minha atividade física. Só se você quebrar o pé. Ai, que horror. Daí você pode, sei lá, malhar o braço, enfim. Mas eu acho que não influencia, depende, né, do projeto.
Mas é isso. E aí, pessoal, agora a gente quer saber, vocês escrevem meta, fazem meta, são a favor, são contra? Divide aqui com a gente. Conseguem cumprir no ano seguinte? Contem também. E cobrem a Mara das metas dela do próximo ano. Tchau.